Mudando de assunto, vamos falar da ovelha. Um cordeiro, né, que nasceu com feições humanas. Virou, aqui ó, Paty, por favor, virou notícia depois que essas imagens aí foram publicadas nas redes sociais, também no YouTube. Esse animal nasceu numa fazenda na aldeia de Shirka, perto da República do Daguestão, na Rússia. O dono disse que já recebeu, inclusive, uma oferta 10 vezes acima do preço normal do animal. Ele contou ainda que não sabe o que pode ter causado a deformação genética deste filhote. Então, este filhote nasceu na Rússia. E vejam vocês, o dono dela, o dono da propriedade, está aí dizendo que já teve oferta, inclusive, para se vender o bichinho, né? O Giancarlo Manfroy, que é o nosso veterinário, está aqui. Bom dia. Bom dia. Obrigada por você ter vindo. Manfroy, que coisa incrível isso, menino. Não tem como não chamar atenção, né? Certeza. Você lida com animais também de fazendas, né? Também. Não só cães, gatos, enfim, mas com animais de grande porte. Também. E deve ter visto já muita anomalia, né? Sim. Existem muitas anomalias. Tipo, essa, por exemplo, é uma anomalia visível, tá? Isso é uma deformação no código genético, tá? Falando tecnicamente. Certo. Então, pode ser uma consanguinidade, tá? Cruzamento entre irmãos, pai e mãe, pai e filha, e nasceu isto, tá? Com essa deformidade. Mas essa coisa, essa cara parecida com um humano, que incrível, né? Exatamente. É que o formato do crânio dela é muito parecido com o do ser humano. Do ser humano, desse caso aqui. Mas você pode perceber que o nariz dela é saliente. O nariz é diferente. Mas a boca é impressionante, exatamente, né? Ela é como se fosse um humano. Tá? Então, isso pode ter sido de se relacionar, de estarem procriando entre parentes. Pode. Não quer dizer que seja. Pode ser uma deformidade que venha dos avós ou dos bisavós, que ainda está na codificação genética e acabou saindo neste indivíduo. Tá? É muito comum a gente encontrar pintinhos com 4 patas, vaca com 6 patas, ou 2 cabeças, gêmeos siameses, tá? Mas multíparas, em fêmeas multíparas que parem mais do que um filhote por vez, é muito comum, tá? Muito comum acontecer. Por exemplo, cães com lábio leporino, que eu até acredito aqui... com lábio leporino. Cães com lábio leporino? O campeão é o bulldog. O bulldog é o campeão em ter lábio leporino, tá? Fenda palatina e lábio leporino. Tem ter os dois, ou só um, entendeu? É muito comum. E faz cirurgia, sim, como recupera, tudo normal. A gente tem um gato aqui, esse é de São Luís do Maranhão. É incrível a história desse gato também. É um gato que cruzou com uma ovelha e nasceu um coelho, uma coelha. Presta atenção. Esse gato é a metade gato e a metade coelho. Olha lá. Tadinho do bichinho, gente, olha lá. Tá vendo? O corpo, a traseira dele, vamos dizer assim, é coelho e a parte da frente é gato. Eu não tinha visto esse gato ainda. Você já tinha visto? Também não. Tem muitos que são sacrificados, né, Jean? Sim. Você tá vendo, gente, a diferença? Viu só? Isso é aqui no Brasil, ó. E é bem um coelho mesmo, né? A parte de trás do corpo, da metade para trás, é coelho, olha. Até a forma de correr. A forma de correr, inclusive. Olha lá, ó. Ele não tem rabo igual de coelho. Que um gato imenso, né? Olha o tamanho dele. E pode viver bem? Depende. Tem muitos casos, porque como eu falei antes, essas são anomalias visíveis. Existem casos de anomalias que a gente não vê a olho nu. Por exemplo, cães com um problema cardíaco, tá? Que nascem já com essa deformidade, é uma deformidade. Pode ser adquirida ou genética. Como um ser humano, uma criança que nasce com... Exatamente. Então, essas são anomalias visíveis, tá? Ou com um rim só. Um rim só, ou uma parte do útero, outra parte não formada, ou sem o ânus, entendeu? É má formação. Entendeu? Tem coisas que a gente consegue ver a olho nu e tem coisas que a gente não consegue ver a olho nu. Vamos falar desse gato, por exemplo. Os órgãos internos dele também podem estar alterados? Pode.
Tem uma anomalia que o paciente nasce, o indivíduo nasce com o coração para fora do tórax. Do corpo? O coração fica para fora. O que tu já viu assim? Que bicho? Cachorro. Já vi assim. Eu vi ser humano, assim também. Tá, e no caso, opera e coloca o coração para dentro? Sim, consegue pôr de volta no lugar ou usa uma placa por um tempo que tem que esperar ele se tornar adulto, né? Porque tu não consegue fazer ele filhote, tem que esperar tornar adulto. Aí usa uma placa protetora, né? Porque o coração está exposto. Né? E depois coloca no local novamente. Vocês veterinários devem ter contato com tantas coisas, né? A gente tem, qual que é outro? Na Suíça, em 2012, nasceu uma vaca com 6 patas, você estava falando aqui. Sim. Ela passou por uma cirurgia, viu, gente? E para retirar as 2 patas anormais, o animal chamado Lili tá aí, se recuperou bem após a operação e tá bem, tá aí, ó, olha lá. Cada caso é um caso individual. Por exemplo, nesse caso aqui, é um gêmeo parasita que não se desenvolveu. Então só nasceu as patas? Só desenvolveu as patas. Tem casos que o óvulo, quando ele está lá dentro da fêmea, ele se une, 2 óvulos se unem e formam 2 indivíduos num só. Tá? Não 2 óvulos, não é 2 formações. Esses são 2 seres em um só. Esse seria o siamês, tá? Nasce às vezes com o crânio grudado, ou as costas, ou com 2 cabeças, entendeu? São várias deformidades da consanguinidade genética, né? É muito comum? É mais comum do que se imagina, entendeu? Não é assim, rotineiro, mas não são tão novidades assim. E isso pode acontecer com qualquer animal? Cavalo, Sim. Vaca, cachorro? Por exemplo, uma anomalia que deu certo é a mula. A mula? Porque a mula é um híbrido. Sim. A mula é o cruzamento do jumento com a égua. Certo. Então, a mula é um híbrido, ela pode gestar, mas ela não cria. Isso. Porque ela não dá divisão cromossômica, certo? Porque o jumento tem 62 pares de cromossomos, a égua tem 64. Então, ela vai liberar metade da codificação, né, do jumento e metade da codificação da égua. Metade de 62 são 31, metade de 64 são 32. 32 com 31, 63. Não dá divisão. Mas a mula pode criar. E a gente consegue fazer com que... Porque ela tem todo o aparelho reprodutivo. Vagina, útero, ovário, mamas, tem tudo. Ela consegue gestar e criar. E é uma excelente mãe. Mas ela não consegue procriar. Entendeu? Ela não tem cruzamento. Se eu pegar o burro e a mula, não cruza. E eles não conseguem cruzar com outros animais também. Então, tipo, o caso daquele gato com o coelho, eu não sei a fundo esse relato. Mas pode acontecer? Pode. A biologia não é matemática. Agora, há casos que dá para viver bem. A vaca foi operada, o gato lá está vivendo bem, mas há casos que não há como. Será que essa ovelha vai ser sacrificada? Dificilmente. Dificilmente. Pode ser que ela tenha... Vai também para estudo, né? Com certeza, para uma universidade. Pode ser que ela viva um bom período, como também ela tenha algum outro problema interno também que não consiga desenvolver. Muito bem. Obrigada mais uma vez por ter vindo, tá? Tudo de bom. O Jean Manfroy sempre ajudando a gente aqui nas pautas quando a gente fala de animaizinhos, né?